Como gerar renda extra com suas criptomoedas? Bom, seja bem-vindo ao Sacada Cripto. E aqui no canal você aprendeu diversas formas e duas delas foram através da poupança flexível e a poupança bloqueada e também stake. Mas existe uma outra forma que você pode utilizar para estar investindo as suas criptos, que é o farming. Ou melhor, yield farming, que numa tradução direta seria produção agrícola, ou seja, no Yield Farm, com o surgimento dos protocolos DeFi, surgiu também a possibilidade da gente emprestar as nossas moedas como se nós fôssemos banco. E como é que isso acontece? Eu estou aqui no painel da Binance e nós vamos em Earn, Farming de liquidez. Primeiramente eu vou lhe mostrar como é que funciona mais ou menos o farming e depois eu vou te dar aqui um resumo especial, por isso veja esse vídeo até o final, porque você não vai encontrar por aí esse material que eu vou te dar. O que eu vou te mostrar aqui, principalmente no final do vídeo, vai fazer toda a diferença quando você estiver realizando esse tipo de operação e posso te dizer com certeza, você não vai encontrar isso por aí, né, em outros vídeos, até porque esse esqueminha foi eu que montei, não é uma fórmula matemática que eu vou mostrar, mas funciona mais ou menos como uma fórmula e tem me dado bastante resultados. E eu tenho certeza que vai dar para você também se você souber utilizar corretamente, certo? Então na tela de Farming, você viu que eu vi aqui em Earn, cliquei em Farming de liquidez. A gente tem aqui os pares de moedas que a gente pode oferecer como Farming. E como é que funciona esse farming? Normalmente nós colocamos esses pares de moedas, nunca é uma moeda só, normalmente são duas moedas. E aí, por exemplo, nós temos aqui a moeda, o token do Santos com o SDT, o token do time de futebol Santos com o SDT. Portanto, aqui está sendo pareada a moeda do Santos e a moeda Tether. Nós temos também aqui Polkadot com o SDT. Dessa forma, nós depositamos também nesse pool de liquidez a moeda DOT com o SDT. Então, vamos lá. Perceba que aqui ao lado nós temos diversas formas de aplicação de taxa. O que são essas taxas? Normalmente são taxas API, taxas ao ano, que o pool de liquidez vai te pagar para que você deixe as suas moedas lá dentro desse pool de liquidez. Então nós temos aqui a Loca e o SDT, onde você vê que o rendimento total oferecido nessa farming é de 26% ao ano, tá? A moeda de recompensa é BNB, ou seja, esses juros vai ser pago para você em BNB. O volume de captação até aqui desse pool de liquidez é 1.138.769 USD, ou seja, basicamente esse valor é em dólar, 1.138.000 dólares, certo? Quanto maior for a liquidez, for o valor aplicado no pool, isso inspira mais confiança, então, ou seja, as pessoas estão aplicando dentro desse pool de liquidez para retornar os seus juros. Então, veja que 26% ao ano é uma taxa de juros que banco nenhum tradicional te oferece, seja qual for o investimento. Para você ter um rendimento ao ano de 26%, você teria que aplicar no mercado de ações e isso é renda variável, os riscos são absurdos. Aqui você vai ter duas moedas, você vai colocar a sua moeda e vai receber em BNB, que é a moeda da Binance, e é uma moeda bastante segura, sem problema algum você vai ter os seus rendimentos. Tá, eu digo sem problema algum na questão da recompensa, porque existe risco e eu vou explicar como esse risco ocorre, certo? Aqui também nós temos outros pares, Gala e USDT, e Gala BNB, além de Decentraland e USDT, Mana e Bitcoin, e Alice e Bitcoin. Ou seja, são farms que você pode adicionar às suas moedas e aguardar o rendimento. Bom, qual é o risco dessa operação, Petrônio? O risco dessa operação é o que chamamos de perda impermanente. Como assim perda impermanente? Se é perda, não é permanente? Não. É porque esse tipo de perda, na verdade,
ela ocorre pela desvalorização de uma das duas moedas. Ou seja, pense comigo, suponha que cada moeda seja um copo d'água e de repente um desses copos ele tem a sua água derramada. Logo, nós teremos um copo com menos água do que o copo anterior. Então, o que é que nós fazemos? Nós colocamos um pouco de água do copo que tem mais água para suprir a quantidade de água no outro copo que perdeu, para que eles fiquem iguais. Então, a grosso modo, e resumindo para você a explicação da perda impermanente, é assim que ela ocorre. Ou seja, não é uma perda de capital em si, para longo prazo. É uma perda momentânea, porque uma moeda vai ser vendida para compensar a outra que desvalorizou. Aqui nesse slide eu fiz uma breve explanação como seria isso em números. Então vamos lá. Perda impermanente é quando uma moeda desvaloriza e parte da outra moeda do par pode ser vendida para suprir essa diferença. Ou seja, vamos imaginar que dentro de um pool de liquidez você colocou duas moedas, moeda A e moeda B. Como a moeda A está com o valor de $1, foi necessário 500 unidades da moeda A para fazer $500. Como a moeda B ela está com o preço de 20 centavos de dólar, foi necessário 2.500 unidades de B para fazer $500. Assim, nós temos um pool de $1.000. Então, vamos para uma situação hipotética. Vamos imaginar que a moeda A desvalorizou para 80 centavos de dólar. Nessa situação, será equilibrado pela exchange. Se ele passou a ser 80 centavos de dólar, a outra moeda vai ter que pagar essa conta. Ou seja, o farm vai vender parte da moeda B para suprir a quantidade de moeda A que desvalorizou, já que o valor de $1.000 não pode ser mantido nessa condição, na mesma quantidade de moeda que nós tínhamos, tanto para A quanto para B. Então, nessa situação, a quantidade nova de tokens será de 559 tokens A e 2.236,7 tokens de B. Então, dessa forma, o pool de liquidez fica equilibrado. Só que aconteceu aqui o que a gente chama de perda impermanente. O valor da liquidez ficou em $894,43. Perceba que aqui é o seguinte, se chama de perda impermanente porque, na verdade, nós vamos vender uma moeda para poder suprir a outra. E não simplesmente você perdeu a moeda. Essa desvalorização foi uma desvalorização de mercado e não do pool de liquidez. Ele não está lhe tirando dinheiro, ele simplesmente está avisando para você, olha, sua moeda desvalorizou e eu vou ter que compensar essa balança, porque a balança está pendendo demais para um lado. Então ele corrige o peso das duas moedas dentro do farming e assim o farming volta a ficar equilibrado novamente. Como eu resolvi esse problema para mim da perda impermanente? E resolvi não, de vez em quando acontece uma perda ou outra, mas eu reduzi muito esse risco para mim. Como é que tem funcionado? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Você deve fazer isso por sua conta e risco e estudar. O que eu estou te dando aqui é um conteúdo para fim didático, que para facilitar a tua vida na tomada de decisões e não te recomendando a fazer, certo? Quais são os atores dessa fórmula que eu criei? Então vamos lá, o primeiro ator, Criptoforte, que é uma moeda realmente que mantém os seus fundamentos no mercado, par simétrico, ou seja, as moedas têm que oscilar tanto para cima quanto para baixo, na mesma direção e na mesma proporção. Eu já vou exemplificar e você vai entender. API satisfatória, e quando eu falo de API, eu estou falando de juros sobre juros que vai ser pago para mim ao ano. Quando os juros é simples, se chama APR, ou seja, o farming ele te paga, mas coloca aquilo ali como lucro separado para você, sem reaplicar esses juros. Por isso se chama APR e não API, certo? API juros compostos e APR juros simples. E moeda estável é um outro ator e conversão de lucro.
Par simétrico eu já expliquei, API eu já expliquei. Moeda estável quer dizer o seguinte, pô, mas criptomoedas são instáveis por natureza. Realmente são, elas são instáveis. Só que existem moedas que são menos estáveis do que a outra. Quanto mais instável geralmente é a moeda, o farming ele tende a pagar mais, porque ele já entende que tem ali uma volatilidade, por isso o risco de perda impermanente cresce, aumenta também a capacidade dele te pagar. Porém, moeda instável é moeda instável. Voltando aqui dentro da Binance, eu vou te mostrar, olha só. O PAO, USDT e LOCA, o que é que acontece? Eles estão pagando aqui a maior API. Você já pode perceber que o valor de remuneração é diretamente proporcional à instabilidade da moeda. De outro lado, se tivesse aqui, eu não sei se tem, eu teria que correr aqui a página para procurar, se tivesse aqui pares de moedas estáveis, como é o caso da stablecoin, você vai ver que a API paga é menor. Fica em torno, por exemplo, aqui, ó, Sandbox e BNB, apesar de que não, elas têm uma certa instabilidade, mas elas são pareadas e são moedas fortes. Veja que o API é somente 5%. Tá? Então daí dá para você perceber que quanto mais atrativos são os juros, normalmente o risco de perda impermanente é maior. Então, nesse caso, nós vamos buscar a moeda o mais estável possível para fazer o nosso farming. Se você vai fazer farming de stablecoins, que são, por exemplo, o SDT e BUSD, esse risco de perda impermanente é muito baixo. Normalmente esse risco é tranquilo, dá para você fazer. Eu até aconselho que se você vai começar pelas stablecoins para você sentir como funciona o farming, talvez seja uma boa opção. E conversão de lucro é nada mais nada menos do que você entender que num determinado momento vai perceber que está tendo lucro, você realiza esse lucro quando as moedas estiverem no topo, converte em moeda stablecoin, moeda pareada no dólar, e aguarda a correção do mercado para você comprar novamente. Escolheu sua cripto forte, par simétricos, viu que a API é satisfatória, procurou seu par de moedas com o máximo de estabilidade possível, chegou no topo, viu que esticou o preço legal, está com a API satisfatória, o que, é que você faz? Realiza o lucro, transforma em stablecoin, espera corrigir lá embaixo novamente e aí faz uma nova compra e quem sabe um novo farming, certo? Então eu fiz esse esqueminha aqui para facilitar, eu não sou matemático, tá? Não sou o Oswald Souza, mas eu criei essa fórmula para facilitar para mim, espero que possa te ajudar também. Então CryptoFort está aqui representada como CF, par simétrico PS, API satisfatória AS e moeda estável ME, certo? A conversão de lucro é CL, que na verdade é mais uma atitude que você vai realizar no final da composição das fórmulas. Bom, então dessa forma eu criei essa fórmulazinha aqui para você acompanhar, não precisa se prender às diretivas matemáticas aqui do mais, do parêntese, aqui a gente não vai entrar nesse assunto, mas é só para você lembrar e ter uma ideia do meu pensamento e de como eu aplico essa fórmula na hora de fazer os meus farms. Então, para exemplificar o que eu chamo de cripto forte, a gente vai pegar aqui a primeira lista aqui, vamos supor, das top 30 do CoinMarketCap. E aí você já pode observar que nessa lista existem moedas que têm boa fundamentação, tirando aqui as moedas memes, não aconselho que você faça farming com moeda meme. Você vendo aqui as top 30, top 40, você só vai encontrar projetos top realmente. Agora, analisando a questão da estabilidade, vamos ver aqui que, por exemplo, BNB e USD tiveram a mesma variação, praticamente, 2,60 e 2,13, tá? Apesar de são moedas com naturezas diferentes, tá? Uma vale $1, uma é pareada no dólar e a outra é a moeda da Binance, mas elas tiveram aqui a mesma variação dentro desse período, tá? É lógico que um evento de mercado pode fazer essas moedas elas simplesmente disparear, até porque elas têm natureza diferente. Mas nos 7 dias
Por exemplo, se eu for fazer um farm de 7 dias, você já sabe que a média de variação dessas duas moedas já é muito parecida. Então o ideal é você, como você vai encontrar lá o farm pronto, e lá, por exemplo, dentro da Binance, ele já vai estar dizendo para você qual é o farm que está disponível. Vamos lá, Sandbox e Bitcoin. Vamos ver como é que está a Sandbox e o Bitcoin dentro do mercado? Então, o Bitcoin teve uma variação de 1,3 para baixo e a Sandbox, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ela está por aqui, Sandbox, aqui, The Sandbox, teve um hype de 18,81%. Se essas moedas, se você tivesse num farm com essa moeda, a Sandbox ela iria valorizar mais. Consequentemente, a Sandbox iria ser vendida para compensar a quantidade de Bitcoin que não acompanhou essa alta. Nesse caso, não é perda impermanente, é ganho permanente para mim. Não existe esse termo, ganho permanente, mas aqui é um ganho permanente, porque você está vendendo Sandbox para comprar Bitcoin. Isso não é perda. O Bitcoin a gente sabe que ainda é o pai de todos, é a grande referência do mercado cripto. Ok? Espero que você tenha entendido como funciona o farm. Espero que eu tenha te ajudado. Aqui no meu blog, petronioliveira.com, você vai encontrar um post completo sobre tudo que eu falei até aqui, não precisa você anotar nada. Vai lá no blog e aí você vai ver tudo com bem calma, comentado. Aproveita, deixa seu comentário, dúvida lá se você não entendeu. Então não esquece de comentar e deixar a tua dúvida que eu vou ter prazer em responder imediatamente seus comentários. E agradeço aqui a você pelo vídeo e por se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.